Hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Amém. Irmãos, bom dia para todos. Deus abençoe nós. Hoje é dia de louvar ao Senhor. E que bom, irmãos, que estamos reunidos através desse médium para poder compartilhar a palavra do Senhor e também nós possamos louvar juntos a Deus. Amém? Então, irmãos, vamos iniciar nosso culto louvando ao Senhor. Vamos cantar esse hino que titula Trabajar y Orar, es un hino en español. Entonces, cantemos y alabemos al Señor. Trabajar y orar. Yo quiero trabajar con mi Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día a día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder de Salvador. El que venga sin tardar, un lugar podrá encontrar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupar siempre estar en la viña del Señor. Amén, gloria al Señor. Qué lindo es alabar al Señor. Vamos a continuar alabando y adorando al Señor. Ahora nos vamos a cantar otro louvor. Vamos a cantar ao Señor. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar
que a morte enfrentarei. Eu meditar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém, glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor. Vamos orar rapidamente, irmãos, para logo passar a palavra para o nosso irmão, que estará trazendo a palavra. Vamos orar? Santo Senhor, Pai eterno, graças te damos, Deus, por um dia mais de vida. Obrigado, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor faz, Pai, por nós, pela tua graça, pelo teu amor, Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. E, Pai, abençoa esse culto, abençoa, Pai, a palavra e esse alimento, Pai, que chegará, Pai, através do teu servo, Pai, seja alimento para cada um de nós, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós nesse dia, que receba nossos louvores, nossa adoração, a dedicação das nossas vidas ao Senhor. Quero falar nesta manhã sobre o alicerce da nossa fé. Nós precisamos estar sempre meditando, buscando as bases da nossa fé, para que não sejamos levados em volta por qualquer vento de doutrina. A doutrina cristã envolve a busca constante do conhecimento de Deus, daquilo que cremos e sobre o que é baseada a nossa fé. O texto que nós temos aqui é Hebreus, capítulo 4, verso 14, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4,14. A religião de Jesus Cristo tem uma base firme e definitiva. Se baseia na fé que depositamos nele, e só nele, e tem como objetivo a nossa salvação. Não podemos jamais deixar que qualquer outra coisa, ou ensino, ou doutrina, nos afaste da visão de Deus, conforme justificamos a seguir. Quero tratar desse assunto, o alicerce da nossa fé, sobre 3 aspectos. Primeiro, temos um único intermediário. Segundo lugar, nosso intermediário adentrou aos céus. E em terceiro lugar, a nossa fé precisa ser mantida e fortalecida em Jesus, que é o nosso intermediário. No primeiro aspecto que nós temos um intermediário, a escritura que lemos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é esse o sumo sacerdote? Temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no culto antigo, antes de Jesus, no Antigo Testamento e até a época de Jesus mesmo, entrava no santuário, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança,
e na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelos próprios pecados dele, do sacerdote, e pelos pecados de todo o povo. Jesus, no entanto, substituiu este sumo sacerdote, porque agora ele é o sacerdote supremo. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano e nem de qualquer intermediário diante de Deus. Então a questão é essa: temos um único intermediário entre nós e o Pai, que cuida da nossa salvação, que cuida da nossa vida. Jesus entrou no santuário celestial. Jesus fez o sacrifício por nós ao ar livre, não escondido, mas para mostrar a todo mundo que ali estava sendo sacrificado por nós o grande sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou, onde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, se rasgou no momento em que Jesus estava sendo crucificado, dando a entender claramente que aquele sacrifício humano, que aquele intermediário humano, o sumo sacerdote, segundo a lei, não precisava mais, não tinha mais sentido, porque o nosso intermediário agora é o Senhor Jesus. Há muitas religiões que têm lá os seus intermediários, as figuras que eles usam como para interceder antes de Deus, ou diante de Deus. Mas nós não temos isso. O cristianismo só tem um único intermediário, que é Jesus. Diante de Deus não há ninguém que possa interceder por nós, a não ser o Senhor Jesus, e com a ação também do Espírito Santo, que a Bíblia nos ensina, que intercede por nós, porque nós não sabemos orar e ele intercede. Então, esse é o primeiro aspecto. O alicerce da nossa fé, em primeiro lugar, está no fato de que nós temos um único intermediário, que não é humano, que é divino. Em segundo lugar, o nosso intermediário adentrou nos céus. O nosso intermediário adentrou nos céus. Então, vejam, é alguém que é mais do que humano. É Jesus, é Deus. Ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. O apóstolo João diz, esse é o verdadeiro Deus. No texto que nós lemos, repetindo, diz, por isso temos um grande sacerdote que adentrou os céus. O fato de Jesus ter voltado aos céus fisicamente é a garantia de que é possível entrar nos céus. Não sabemos a localidade dos céus neste infinito em que vivemos. Nós vivemos numa minúscula parte do universo, que é uma bolinha pequenininha chamada Terra. O universo é esplendorosamente grande. As espaçonaves, viajando meses e meses, não chegam senão a alguns planetas, mas a imensidão do universo é incalculável. A ciência jamais conseguiu equacionar, porque o universo é absolutamente infindável. Então, nós não sabemos, a única descrição que nós temos do céu está lá em Apocalipse. A Bíblia toda fala do céu, que é morada de Deus, embora nós saibamos que Deus mora em todos os lugares, ou ele subsiste em todos os lugares, preenche todos os espaços, vive em nós, é onipresente. Ontem, na palavra que dei, ontem à tarde, eu disse que nós não precisamos orar dizendo a Deus aquilo que ele já sabe. Às vezes, a nossa visão de Deus é uma visão limitada. Nós comparamos Deus, às vezes, aos humanos, quando, na verdade, Deus pessoalmente habita em todos os lugares. É onipresente, essa é a expressão que a teologia usa para falar sobre Deus. Então, o nosso intermediário, que é Jesus, que é Deus, uma das pessoas da divindade santa,
adentrou aos céus. A garantia, então, é que nós também, através deste caminho que Jesus fez, embora, repito, a gente não pode limitar, dizer, olha, ele está aqui ou está ali, porque ele simplesmente está em todos os lugares. Mas eu quero lembrar que é um intermediário divino, é o único que é intermediário entre Deus, o Pai, e nós. É através dele que nós somos salvos, é nele que nós vivemos, é a ele que prestamos o culto à Trindade Santa, mas especialmente através da figura de Jesus como o grande e intermediário entre nós e o Pai, que cuida de nós, cuida das nossas necessidades. Nós temos, então, como intermediário, Jesus. O texto de Hebreus 10, de 19 a 21, que os irmãos vão receber para trabalhar na sexta-feira, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, que era aquele lugar ali no tabernáculo, no templo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Então, o autor aos Hebreus, ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que coisa maravilhosa este sacerdote, que é Jesus, que nos permite agora, pelo seu sacrifício, que nós mesmos entremos no santuário. Temos, então, o início do processo da nossa salvação ali, em que Jesus assume a posição do sumo sacerdote e depois retorna ao céu, ao momento em que a Bíblia descreve, quando ele se despede dos seus discípulos, no Evangelho de João, ele deixa claro que ele precisaria voltar ao céu para que o Espírito Santo assumisse o comando da igreja. Então, o nosso intermediário adentrou o céu. Isso dá a nós uma alegria imensa, saber que estamos servindo a Deus vivo, verdadeiro, real, que está acima de todos nós, que tem a sua morada eterna nos céus e em todos os lugares. Não é um Deus que fica fechado num templo, num santuário, onde as pessoas vão adorar, ou que caminham milhares de quilômetros para chegar em algum lugar para adorar apenas uma imagem morta, que não tem nenhum sentido de vida. O nosso intermediário, o intermediário de todos os homens que se achegam a ele, entrou nos céus e por nós intercede. Em terceiro lugar, em função disso, de que nós temos um único intermediário, que esse intermediário adentrou aos céus. A terceira consequência disso é que a nossa fé precisa ser mantida e fortalecida em Jesus. Essa é uma questão fundamental, irmãos. Eu diria que a questão mais difícil nossa como cristãos é manter viva a fé. Porque há muitos, nós temos pregado tanto sobre isso, há muitos que se desviam, que ficam pelo meio do caminho, que não perseveram, que perdem a fé por diversas razões, às vezes por razões financeiras, por doença, por decepção com alguém, e perdem a fé no Senhor Jesus. Por isso, a Bíblia vem nos dizendo: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Observe o esforço da palavra de Deus nessa palavra apeguemo-nos. Na outra versão diz: retenhamos firmemente. Significa, irmãos, que a nossa fé precisa ser cuidada, trabalhada, mantida, adornada. De que maneira? Através da oração,
através do estudo da Bíblia, através das pregações, através da comunhão, tudo que é de ordem espiritual, nós precisamos estar trabalhando em nossas vidas. O amor, a compaixão, a pregação do Evangelho. A nossa vida toda deve ser baseada em princípios e valores da fé cristã. Nós vivemos num mundo absolutamente mau, absolutamente corrompido, confuso, cheio de enfermidade, que às vezes nos leva a pensar por que é assim. E a gente observa, eu quero falar qualquer dia sobre esse tema, de que o mundo vem se deteriorando. Há um princípio científico que mostra isso. Tudo se deteriora. Os homens, o caráter das pessoas. Na medida em que a tecnologia avança, também o pecado avança. A ambição, a morte, os crimes, a droga. Então, esse é o ambiente em que nós vivemos. Por isso, o autor diz, apeguemo-nos com toda firmeza. Irmãos, para ser crente em Jesus hoje, e no passado também, é preciso firmeza. No passado, a grande dificuldade era a perseguição física, a violência que os cristãos sempre sofreram e sofrem ainda em alguns lugares do mundo. Mas há outras coisas muito piores do que a violência, que são todos os benefícios até que a sociedade, que a ciência moderna oferece, que nos fazem desviar de Deus. As possibilidades, os benefícios, como já disse, a televisão, o turismo, tanta coisa que nos podem afastar de Deus, do Senhor Jesus, afastar da nossa fé. Por isso a palavra vem dizendo, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Mas além de nos apegar, irmãos, há um outro aspecto da nossa fé que devemos manter, que é a gratidão. Todos os dias, agradecer a Deus, adorar a Deus, agradecer uma coisa que eu faço constantemente. Quase todas as orações que eu faço, Senhor, eu te agradeço pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, com toda a firmeza, nesses tempos em que vivemos, tempos difíceis, cada geração tem as suas dificuldades para viver a nossa fé. Nós temos a nossa. A Bíblia nos ensina duas verdades importantes sobre a fé em Jesus. Primeiro, é que ele é o veículo que garante a nossa morada no céu. Precisamos ter isso firme em nossa mente. Jesus é o único veículo que garante a nossa morada no céu. E a segunda verdade que a palavra de Deus nos ensina é que sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o temem. Então é preciso agarrar-nos à fé, irmãos. Eu sei que há momentos em que nós nos fragilizamos, há momentos que nós temos a tendência a largar tudo, como se diz, a esquecer os irmãos, a esquecer a igreja, a esquecer tudo. Não caiam nessa. Isso é artimanha de Satanás para nos afastar do Senhor. O texto, então, afirma, o texto acima que nós lemos, nos dá a ideia de que deve haver um grande esforço para não nos desviarmos da fé. Apegar-se com toda a firmeza significa não abrir mão, não negociar, não perder de vista a nossa fé, não permitir que a nossa mente, isso é um aspecto interessante, não permitir que a nossa mente se ocupe de qualquer coisa que se coloque entre nós e o nosso querido Salvador. Precisamos estar atentos a isso. Às vezes um casamento, às vezes uma amizade, às vezes um carro,
às vezes o emprego, tudo isso são coisas que, se nós não formos gratos a Deus pela bênção do casamento, pela vida, bênção do emprego, pela bênção dos amigos, eles podem nos ajudar a desviar-nos da nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve: pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8, 38 e 39. Nós precisamos, cada dia, nos aprimorar na fé. Cada dia, tomar consciência de que todas estas coisas de que fala o apóstolo Paulo aqui podem ser empecilhos para minar a nossa fé. Portanto, eu quero repetir, porque esse texto abrange praticamente todas as áreas, todas as coisas que trabalham contra a nossa fé, nem a morte, nem a vida. Nós estamos vivendo um momento de muita morte. Então, estas mortes, a tristeza por essa morte não pode nos afastar de Jesus, porque a nossa salvação não depende destas circunstâncias. A nossa salvação é preciosíssima. Não podemos esquecer do Senhor Jesus. Nem a morte, nem a vida. Nem a vida no sentido de que todos os benefícios, os privilégios, as coisas boas da vida, que às vezes nos afastam do Senhor. Nem os anjos, claro, nem que um anjo apareça para nos convencer de que estamos errados em seguir a Jesus, não devemos dar ouvidos. Precisamos dizer: anjo, você é um daqueles anjos maus que quer me desviar. Nem os demônios trabalham. Veja que o apóstolo Paulo coloca aqui no plural, nem os demônios, ou seja, o Satanás e todos os seus anjos, todos os seus seguidores. Esses demônios podem ser também figuras humanas que tentam nos afastar do Senhor. Nem o presente, nem o futuro, ou seja, nem o momento em que nós estamos vivendo, com juventude, com alegria, nem o futuro, quando estivermos velhos, não nos esquecermos do Senhor, não nos separarmos do Senhor, nem quaisquer poderes, não é a política, não é a violência, não é nada que tenha poder sobre nós que poderá nos afastar da fé no Senhor Jesus. Nem a altura, nem a profundidade. Essa é uma expressão interessante, que nada, nem para cima, nem para baixo, nem do lado esquerdo ou direito, nada, nem qualquer outra coisa na criação. Então, o apóstolo Paulo engloba tudo. Isso significa dizer nada, nada, nada neste mundo presente, nem no mundo futuro, nem pessoas, nem anjos será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, a conclusão é que a Bíblia nos informa que nós precisamos ter vitória. Ouço muitas pregações sobre vitória, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, coisas importantes, mas a grande vitória não é de ordem humana, não é de ordem material, não é de ordem econômica. O Brasil, por exemplo, o mundo inteiro, passa por uma grande crise financeira e vai se agravar por causa daquilo que está se gastando com esta enfermidade, mas isto se recupera. Demora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Já tivemos crises terríveis, crise financeira, em 1929, a queda da Bolsa de Nova York, levou muitos à falência, muitos ao desespero, mas estas coisas se recuperam, e a nossa fé, só nós mesmos, na busca do Senhor, podemos recuperar. É a vitória que precisamos,
é a vitória da nossa fé. A Bíblia nos informa, portanto, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. Que Deus, portanto, queridos ouvintes, nos ajude a nunca perder a fé, como muitos têm perdido. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O alicerce da nossa fé, portanto, está baseado nesta manhã, nesses três aspectos de que temos um único intermediário, que ele adentrou os céus, ele é divino, ele é Deus. E em terceiro lugar, que esta fé que professamos precisa ser mantida. Oremos agora ao Senhor. Senhor, nós somos teus filhos queridos, frágeis como somos, mas poderosos nas tuas mãos, vitoriosos nas tuas mãos. Portanto, a minha oração nesta hora é que o Senhor nos conscientize de que precisamos do Senhor para manter firme a nossa fé que garante a nossa salvação. Todas as outras coisas aqui nós sabemos, Senhor, que vão passar, nós temos consciência, mas a nossa fé é a única coisa que reverte para a eternidade. Portanto, ajude-nos, ó Deus, nos fortaleça, porque nós fazemos contigo um compromisso diário, permanente, de ser fiéis até o fim, porque o fim físico é também o recomeço espiritual contigo na eternidade. Ajude-nos, ó Deus, e nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito até agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.